As Olimpíadas trazem como símbolo a união dos povos através do esporte. Mas a transformação do Rio de Janeiro como sede dos Jogos parece traçar o caminho contrário. O Rio se torna uma cidade cada vez mais excludente, com espaços onde os mais pobres não devem e não podem estar. Nesse contexto, há um mapa bem claro que diz: a zona portuária da cidade passa a ser território dos negócios e não pertence mais às pessoas que fizeram a história do lugar. Essa ideia de transformar essa área em uma área interessante para investidores, né? Interessante para a reprodução do capital, ela não é recente, né? Ela já vem desde os anos 80, então 90. É uma área com potencial gigantesco para o capital. Aqui 80% dos terrenos são terrenos públicos, então isso gera uma margem de manobra, né, muito grande para essas negociações. As negociações passam pela criação de programas de fortalecimento das parcerias público-privadas. Programas como a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto, desenvolvido para gerir intervenções na área, leiloar os bens públicos da região e entregar a administração dos serviços básicos da zona portuária ao consórcio Porto Novo. Na superfície, né, se tem essa ideia de transformar o espaço em mais um atrativo turístico na cidade do Rio de Janeiro, mas quando a gente vai investigar a fundo, a gente vê que vai muito além disso a questão, que é a questão de atrair mesmo investidores, e os investidores são sempre os mesmos, essas grandes empreiteiras, grandes construtoras, aliadas a um capital financeiro. Aliados que estão presentes por boa parte do Rio de Janeiro. No consórcio Porto Novo estão a Odebrecht, também presente nas obras como a do Parque Olímpico e na construção do BRT Transbrasil, a OAS, uma das vencedoras da licitação para a construção do complexo de Deodoro, e a Carioca Engenharia, que ganhou licitações para a construção de 40 unidades de ensino em 5 bairros da zona oeste do Rio de Janeiro. Empresas que atuam na construção de uma nova geografia da cidade. Agora, em se tratando das pessoas que realmente são as precarizadas, né, nesse processo todo, muito dificilmente vão conseguir se manter, né, nesse espaço, a tal da expulsão branca. Na Avenida Francisco Bicalho, número 49, está um exemplo da construção deste processo de exclusão. Um prédio público, abandonado há mais de 20 anos, foi o local escolhido para ser casa para cerca de 70 famílias. A ocupação Quilombo das Guerreiras durou 8 anos e trouxe vida a uma área abandonada da cidade. Mas a Prefeitura do Rio, focada em privilegiar interesses ligados à especulação imobiliária na região, resolveu que ali não era lugar dessa gente. Quando surgiu as questões dos grandes, né, dos megas eventos que iriam acontecer no Rio de Janeiro, nós ficávamos bastante desapavorados, né, porque sabia que a nossa luta seria uma luta muito ferrenha. A remoção das pessoas que compunham o Quilombo das Guerreiras é o marco das articulações entre o poder público e o privado na transformação da zona portuária. No lugar do prédio ocupado por famílias que desenvolviam um trabalho social, vão ser erguidas torres comerciais. O dono dessas torres é o mega empresário e candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. As máquinas, os tratores, né, infelizmente vieram e passaram mais uma vez por cima de tudo e de todos. E hoje, como vocês mesmos podem ver, continua aí esse matagal que praticamente não representa nada. Ao invés de uma cidade para todos, a brutalidade de um Estado que atua de forma excludente. Em nome do aumento nos lucros dos investimentos da cidade, direitos fundamentais como habitação passam a ser violados. E a população mais pobre passa a viver cada vez mais longe de sua própria cidade. O grande paradoxo é que essas pessoas são as pessoas que produziram isso aqui, né? Ao longo do tempo, vamos dizer. Então, no processo histórico, a zona portuária hoje ela é resultado justamente dessas pessoas, né? Do cotidiano dessas pessoas. E são essas mesmas pessoas que provavelmente não conseguirão se manter.